Te damos graça pela oportunidade, Pai, de estar aqui na Tua presença. Eu te peço uma unção sobre a vida da pastora Mônica, cobre ela com o Teu sangue, seja com a Tua ungida no nome de Jesus, abençoa, guarda não só ela, mas toda a sua família, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço hoje e sempre. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Motivo de muita alegria, de muita honra de estar neste momento, no aniversário da nossa pastora, pastora Rosângela. E foi uma surpresa para mim quando eu fui convidada, aleluia, a ministrar nesta noite, uma noite importante, aleluia. E antes de eu ministrar, eu quero deixar, aleluia, nossa palavra, aleluia, a palavra de Deus, que fica em Juízes 11, aleluia, do verso 1 ao 11. Olha que foi uma luta, porque eu queria trazer uma palavra, porque hoje era aniversário da pastora, mas Deus disse que não, é essa. Quem faz a obra é o Senhor, quem é o Senhor, e eu estou aqui para obedecer. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim: então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerará a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herderás na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com eles. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aleluia! E sucedeu que, quando os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: vem ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amós, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Jefté, ele foi um homem rejeitado, ele foi um homem excluído, um homem humilhado e desacreditado por suas origens. Filho de uma prostituta, expulso pelos seus próprios irmãos, viveu à margem por causa de algum
que não escolheu. Mas justamente foi esse homem que Deus ele escolheu e levantou como líder, juiz e libertador de Israel. E essa história, ela revela uma verdade que todos os cristãos precisam guardar no seu coração. Aleluia! A rejeição dos homens não tem poder para invalidar a escolha de Deus. Aleluia! E eu quero te dizer que o próprio Jesus, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, mas isso não mudou sua identidade ou a missão para a qual foi escolhido por Deus. Isaías 53, no verso 3, diz: ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele superou dores e sofrimentos sem fingir. E era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Esse exemplo, ele nos mostra, aleluia, que o rejeitado por homens não é sinônimo de um rejeitado por Deus. Aleluia. E eu quero te dizer que o seu passado, aleluia, não cancela o seu propósito. Não tem como ser aceito sem antes ser rejeitado. Aleluia. Perceba que no meio das qualidades de Jefté havia um bloqueio. Aleluia. E é dessa forma que entendemos que sempre haverá um porém na vida de quem tem um chamado. E o porém, esterilidade. Aleluia, ela não podia ter filho. Aleluia. E o de Abraão, além de Sara ser estéril, o casal já estava com idade avançada. Mas sabia que entre você e a vitória sempre haverá um obstáculo. Sempre haverá uma dificuldade. Aleluia. Mas eu quero te dizer, não pare. Não pare. Aleluia. Devemos enfrentar tudo com a força do Espírito Santo. Temos que ser crente o quê? Crente valente. Aleluia. Crente ousado. Aleluia. E o texto fala que Jefté, o gileadita, era um homem o quê? Valente. Porém, filho de quem? De uma prostituta. Ele nasceu com uma marca o quê? Vergonhosa. Aleluia. Mas é vergonhosa aos olhos humanos. Mas o texto, ele começa dizendo que ele era o quê? Um homem valente. E eu quero te dizer que Deus, ele vê primeiro o que é a essência e não a origem. E você pode vir de um lugar de dor, mas você está indo para um lugar de destino. Aleluia! E em 1 Coríntios, primeiro no verso 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas o quê? Fracas para confundir os fortes. Aleluia! E eu quero te dizer que ser rejeitado pode ser o começo da nossa preparação. Aleluia! E você sabia que uma rejeição, ela pode ser uma bênção disfarçada? Aleluia! Libertando você de algo que não era o ideal e abrindo caminho para novas experiências e conexões que podem ser melhores. Aleluia! E afastar quem não deveria estar do seu lado e aproximar as pessoas certas para ficar com você. Aleluia! Senhor. E os princípios não têm como ser aceitos sem antes ser rejeitado. Mas fique tranquilo, fique tranquila, porque a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus.
De nada adiantou expulsar Jefté, porque até na cidade de Tobi ele continuou exercendo as habilidades de liderança. Aleluia! Não adianta a rejeição, não para, aleluia, os separados de Deus. Aleluia, não vai parar, não vai parar. Tentaram fazer o mesmo com Moisés, com Davi e até com o próprio Jesus, mas não adiantou. Não adiantou, aleluia. O céu, ele sabe quem somos e para que estamos aqui. Aleluia. Deus conhece eu e você. E a oposição pode até torcer o nariz, desprezar a sua pregação e o seu ministério, mas na hora da batalha terão que chamá-lo como um Jefté de Deus. Afinal, a rejeição, aleluia, funciona como um adubo para o nosso crescimento. Não importa se você está sofrendo, aleluia. Não importa se você está sendo rejeitado. Não importa se você está sendo humilhado. Não importa se você está sendo apontado, aleluia. Isso é para o nosso crescimento, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E o texto diz: expulsaram-no e disse: não herderás em nossa casa. Jefté foi rejeitado por aqueles que deveriam protegê-lo. Mas aquela dor o conduziu ao seu lugar de preparo e exclusão o empurrou para o centro do plano de Deus. Aleluia! Eu quero te dizer que a porta que se fechou pode ter te direcionado a uma missão. Aleluia! Você tem que entender o processo. Você tem que entender aquilo que você está passando. Em Gênesis, no capítulo 50, no verso 20, diz assim: vos bem tentar-te o mal contra mim, porém Deus planejou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conversar muita gente com vida. Eu quero te dizer que o deserto que te fere é o mesmo que te molda. Aleluia! E o texto diz que ele habitou na terra de Tobi e os homens vadios se ajuntaram a ele. Tobi era um lugar de esquecimento, mas também era um lugar de amadurecimento. Aleluia! Jefté desenvolveu liderança em ambiente improvável. Aleluia! E os irmãos de Jefté o expulsaram da sua casa e tiraram a herança dele. Aleluia! E em seguida, os homens levianos, que eram barra pesada da cidade de Tobi, se ajuntaram a Jefté e ele se tornou chefe dos homens de má reputação. Perceba que a vida de Jefté não parou. Aleluia! Ele foi para um lugar de esquecimento. Mas ali, aleluia, ele teve uma sabedoria de Deus. Aleluia! E ali ele começou a se erguer. Coisa só Deus para fazer. Aleluia! Jefté, ele não entrou na caverna de lamentações por causa da rejeição. Ele não abaixou a sua cabeça, ele não se colocou como coitadinho, aleluia, ele se ergueu, aleluia, e acreditou que algo Deus iria fazer na vida dele. Ele tinha tudo para ser uma pessoa derrotada, sem vida, aleluia, sem sonho, sem projeto, sem esperança. Mas eu quero te dizer, não escolha a postura de uma pessoa desanimada, de uma pessoa derrotada, de uma pessoa vitimizada. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Por causa de pessoas que viraram as costas para você, que abandonaram você, que apontaram o dedo para você.
Aleluia. E um futuro lindo te esperando. E você não pode parar na incapacidade de alguém que não viu sua qualidade. Não pare. Nós temos que mostrar para o Senhor, não para o homem. Aleluia. E a nossa vida, ela precisa fluir na presença de Deus. E o anonimato de hoje pode estar formando o guerreiro de amanhã. Aleluia. Em Salmos 40, no verso 3 ao 3, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus, e muitos o verão. Aleluia. E temerão e confiarão no Senhor. Deus, Ele sabe invertir cenários. Aleluia. E em Juízes, no capítulo 11, no verso 6, diz: e disseram a Jefte: vem e seja o nosso chefe. Aqueles que o expulsaram, os desprezaram, eles queriam eles como líder. E quando o povo enfrentou a crise, buscaram exatamente quem? O desprezado. Aleluia. Deus, Ele sabe te honrar no lugar de dor. Deus, Ele vê as tuas lutas, as tuas lágrimas, as tuas fidelidades. Aleluia. Porque mesmo nas adversidades, a sua promessa é de transformar a vergonha em dupla honra. Quero te dizer que Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Deus, Ele não devolve o que foi perdido, mas Ele restaura de uma maneira que supera a perda, oferecendo o quê? Dupla honra e alegria. Ele utiliza as experiências negativas para fortalecer o caráter e o propósito de ser transformado, aleluia, de transformar cicatrizes em sinais de poder, o quê? De poder ter o quê? Um crescimento. Aleluia. E a dor, ela pode ser ponto de partida para um novo começo, onde Deus faz nova e todas as coisas, ressuscitando a esperança e a força e o propósito. Aleluia. Em Salmo 23, no verso 5 diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aparece quando você responde o quê? Com honra. Aleluia. O texto diz: não me odiaste e me expulsaste da casa do meu pai. Jefte, ele lembra da dor, mas não com amargura. Aleluia. Mas com clareza. Ele poderia recusar, mas ele escolheu ver o propósito onde houve dor. Muitas pessoas, aleluia, estão servindo ao Senhor, mas com uma mágoa, com um rancor, com uma tristeza no coração. E eu quero te dizer, nesta noite, que enquanto você estiver com essa mágoa, esse rancor, até mesmo esse ódio, Deus, Ele não vai poder fazer nada. Perdoe. Esqueça o que te fizeram. Aleluia. E assim que Jefte foi expulso da sua própria casa, ele não tentou resolver nada na força do braço, mas ele fez o que nós devemos fazer. Aleluia. Ele entregou tudo na mão de Deus. Mas quando assumimos o controle, Deus, Ele sai de cena. Aleluia. E em Mateus, no capítulo 5, no verso 44, diz: eu vos digo, porém, amais a vossos inimigos, bendizeis
o que vos maldizem. Fazei o bem ao que vos odeio e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A cura, ela se manifesta quando você pode servir até quem te feriu. Aleluia. E o texto diz: se me tornardes por chefe, o Senhor será testemunho entre nós. Jefté não era arrogante, ele era consciente da soberania de Deus. E a sua liderança nascia da dependência. Deus ele levanta pessoas improváveis porque elas sabem que depende de Deus. Temos que reconhecer nossa própria fragilidade, as nossas próprias limitações. Só Ele é a fonte de toda a força, provisão e orientação. Aleluia. E em João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aleluia. Nós somos totalmente dependentes de Jesus. E a escolha de Deus, ela sempre prevalece em nossas vidas. Aleluia. E o texto diz: assim Jefté foi o povo e pôs por cabeça e príncipes. O improvável se tornou o quê? Príncipe. E o excluído se torna juiz. E o desprezado virou o quê? Referência. Aleluia. Eu quero te dizer que o que Deus tem para mim e para você não depende de aceitação de ninguém. Aleluia. A jornada de cada pessoa ela é única, guiada por Deus e não pela opinião ou aprovação de outras pessoas. Aleluia. Confiar na sabedoria de Deus, essa é a chave. Pois Ele enxerga o propósito completo, enquanto os seres humanos Ele vê apenas o quê? O momento presente. E nesta noite, o céu está dizendo: a tua dor, ela faz parte do processo. E a rejeição foi o início da tua missão. E quem te viu como problema, vai te reconhecer como resposta. Aleluia! Como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, um dia fomos rejeitados, sim, por homens, mas a minha história e a sua história, Deus, Ele mudou hoje. Deus, Ele está mudando a sua história hoje. Aleluia! E somos, aleluia, escolhidos por Deus. Aleluia! E pode ficar de pé e bata a palma para o Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai querido, Deus Santo, que ela falou, meu Pai querido, com a igreja, meu Pai amado, Senhor Jesus querido, Deus Santo, abençoa, Senhor, cada um, meu Pai amado, que chegou a este lugar, meu Pai querido, cobre todos, Senhor, com teu sangue, guarda, livra, Senhor, protege, meu Pai amado, Senhor Jesus da glória, em teu nome santo, Senhor Jesus querido, te apresento também, Senhor Jesus amado, a vida, Senhor Jesus, da pastora Rosângela, cobre ela com teu sangue, Senhor, Pai querido, Deus Santo, o melhor, meu Pai, é o Senhor que vai dar para ela, Senhor, Jesus querido, eu creio, Senhor, ela falou contigo, meu Pai, não só hoje, Senhor, porque é o aniversário, mas, Senhor Jesus amado, ela fala todos os dias contigo, meu Pai, e eu sei, Senhor, que ela não pediu o material, mas sim, Senhor, o espiritual, meu Pai querido, Deus Santo, cobre ela com teu sangue, meu Pai querido, Senhor Jesus amado, quando eu fazia, Senhor, esta mensagem, meu Pai, Senhor Jesus amado, o Senhor falava, meu Pai querido, que ela é um Jefté na terra, meu Pai, mas ela nunca desistiu, meu Pai, ela nunca baixou a cabeça, Senhor. Espírito Santo de Deus, muitos apontaram, muitos julgaram, muitos desprezaram, meu Pai, mas ela está aqui, Senhor.
está por vir. Eu creio, Senhor, porque ela não depende do homem, Senhor. Ela depende, Senhor, totalmente de Ti, meu Pai querido. Ah, Senhor, muitos disseram, meu Pai, que essa porta ia fechar, Senhor. Mas a porta que Tu abre, só o Senhor tem poder para fechar. Ah, Senhor, eu creio, meu Pai, com tudo que ela passou, Senhor, foi um aprendizado, Senhor, na vida dela. Ela não é mais a mesma, Senhor Jesus amado. Ah, Espírito Santo de Deus, abençoa a Tua filha, meu Pai. Guarda a Tua filha, Senhor Jesus amado. Em nome de Jesus, amém.